da construção a seco do Brasil. Estamos aqui de novo no Constru Leve Cast para poder fazer mais um episódio. Toda hora eu quase confundo com o Constru Leve Quest, mas não é uma jornada, é um podcast. Para poder. Estamos aqui, é o nosso terceiro episódio aqui nessa feira no Constru Leve 2025, a primeira edição. Estou muito feliz de ser convidado por apresentar. Então você já pode deixar seu comentário aí, deixar um joinha e se inscrever no canal se você não é inscrito, porque hoje vai pegar fogo aqui, ou melhor, vai apagar o fogo. Hoje vai apagar o fogo. Quem está aqui hoje comigo é um cara muito importante no nosso setor de construção a seco, um cara que ajudou muito a fundar, escrever as normas, saber o beabá do que a gente faz na construção a seco, drywall, steel frame. O cara tem muito conhecimento e eu vou aprender muito com ele hoje aqui, eu tenho certeza. Então eu queria cumprimentar meu grande amigo. Toca aqui, meu parceiro. Obrigado. E você pode se apresentar, porque a audiência quer saber o seu... Quem é a pessoa que ainda não conhece esse cara, hoje vai conhecer. Que é muito difícil, mas hoje ele vai conhecer. A casa é sua, meu amigo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite da BCLS, ao pessoal que está aqui com vocês hoje. Para mim é muito satisfatório, assim, muito gostoso estar aqui com vocês. Meu nome é Omar Zorzi. Eu trabalhei como gerente técnico da Knauf do Brasil por 27 anos consecutivos. E ajudei a fundar as empresas de drywall no Brasil, ajudei a pavimentar esse mercado drywall. É um mercado muito interessante, sabe? É um mercado assim que eu sou apaixonado por esse mercado, né? Eu estou nesse ramo, que nem falei, no final dos anos 90 que eu comecei aqui, no drywall, na construção a seco como um todo. E tive a honra também de representar a Associação Drywall, sou gestor da ABNT. Temos um CB, Comitê Brasileiro, do Drywall, CB 217, junto à ABNT, para defender o nosso setor do drywall, sim, que é importante, tá? Também sou diretor da associação. A associação, quando começou, chamava-se Abragesso. É um nome meio estranho, né? Abragesso, né? É Abragesso. Não liga nada com nada, né? Depois a gente mudou para a Associação Drywall. Ficou um termo. É a Associação do Drywall. E agora a BCLS. A BCLS. Então é um negócio assim muito legal. Você vê o crescimento desse mercado aí. E obrigado pelo convite, obrigado por vocês aí. Tamo junto. Tá aqui. Você falou que é diretor da BCLS, é isso? É um dos diretores? Sou diretor. Então, a BCLS agora só era drywall, né? Agora nós temos 4 núcleos. 4 núcleos. Eu sou diretor do núcleo drywall. Temos o núcleo steel frame, o núcleo wood frame e o núcleo modular. Então são 4 núcleos, por isso essa feira que a gente está vendo hoje aqui, a junção de todas essas empresas, todos os setores, que são setores distintos, mas estão todos interligados, juntos. Sim. Entendeu? Tá aqui nessa feira fazendo esse mercado crescer. Legal pra caramba. E a sua especialidade, você é o diretor da parte de drywall da associação, mas a sua especialidade é botar fogo, né? É o que todo mundo falou pra mim. Eu já escutei isso há muito tempo, então eu quero que você explique para as pessoas aí. Não, é porque, como diretor técnico da Knauf, lá, gerente técnico, as pessoas muito ligaram, falei, eu queria um laudo de fogo. Falei, mas laudo de fogo só no final de semana, viu? Você trabalhou quanto tempo na Knauf? 27 anos. 27 anos. 27 anos na Knauf. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho de vocês de fogo, mas só estou tomando água, viu? Isso aí. É muito legal o seguinte, tem um mito muito grande que as pessoas falam, drywall pega fogo. Pra vocês terem uma ideia, o drywall foi inventado em 72, não 72 agora que você nasceu lá, você deve ter nascido ali, hein? 85. Estou falando em 1892, um camarada chamado Agustín Saquet, entendeu? Esse Agustín Saquet, nos anos 1890, teve muitos incêndios nos Estados Unidos. Você vê aquele incêndio de Chicago, entendeu? Você vê aquele incêndio de Nova York. Nova York pegou fogo. Imagina que nos Estados Unidos o wood frame. Não é nossa construção de favela de madeira, não, entendeu? É o wood frame. A construção industrializada é interessantíssima. Sim. E o que acontecia? 100 e tantos anos atrás, era tudo madeira, né? E pegava fogo. Sim. Aí esse Saquet teve uma sacada, né? Eu falei, vou fazer um negócio chamado gesso acartonado. O drywall nosso hoje, tem até a patente do Agustín Saquet, é exatamente o que ele fazia desde o final do século XVIII, XIX, entendeu? É a mesma coisa. É um gesso envolto de cartão.
Óbvio, hoje tem multinacionais, Tecnologia melhorou, né? Grandes empresas, grandes multinacionais, tem muita tecnologia. Então, por incrível que pareça, o drywall existe basicamente por essa questão de fogo. Muitas pessoas não sabem disso daí, entendeu? Então Nasceu. esses incêndios que você está falando são antes da época de ter entrado o estudo desse cara, a modernização desse cara do drywall, Exato. Antes, como que era essa compartimentação de parede? Antes do drywall era o quê? Era madeira e o que tinha no revestimento? Madeira. Era madeira e madeira? Madeira, perfil de madeira, com chapa de madeira, tudo madeira. Ah, entendi. Você vê aqueles filmes mais antigos de Bang Bang, que os caras faziam, levantavam as paredes, o salão da igreja, sim. Os salões, os bares da igreja, é tudo madeira. Então, entendi. tudo com madeira. Então, antes já de entrar a chapa de drywall, a chapa na frente do wood era madeira. De madeira, entendi. Tudo madeira. E aí madeira. ele pensou nisso para atrasar essa questão do fogo, né? Da chama se espalhar, né? A grande sacada é o seguinte, o que é o drywall? É gesso, tá? Qual a composição química de um gesso? CaSO4 mais 2 moléculas de água. 2 moléculas de água representam 20% do peso do gesso. Aí vai falar, pô, mas por que esse cara está transportando água? É intrínseca da matéria dele, tá? E esses 20% de água, para o fogo derrubar a parede, fazer alguma coisa, tem que acabar com essa água. Por isso que a resistência ao fogo do drywall. Por isso que ela, assim, o drywall resiste ao fogo. Por causa da composição química, e aí que o Agostinho Sacchè inventou o drywall, que aí protegeu as casas, as moradias, as construções. E a parte nessa parte da resistência, o gesso que está dentro da composição, que é o responsável. É o responsável pela resistência. O cartão ali é só para segurar a placa de gesso, para não sair desmanchando, né? Exatamente isso. Exatamente. O gesso acartonado, o drywall, ele funciona basicamente igual ao concreto armado. Você vê como é que funciona o concreto armado, né? Você tem o aço por dentro, né? E o concreto por fora. Sim. Por quê? O concreto trabalha muito bem a compressão do concreto. E o aço trabalha muito bem a tração. Você vai comprimir um arame, ele faz assim, né? Entendeu? Então, o gesso acartonado, drywall, é isso, entendeu? O gesso trabalha muito bem a compressão. Ele resiste à compressão. E o cartão resiste muito à tração. Então, vamos dizer assim, é um concreto armado no sistema leve. Sim. É isso que... E como que foi essa evolução? Desde a época que começou a colocar isso, né? Ele inventou isso, começou a colocar o chapeamento. Hoje nós temos uma norma do drywall que foi revisada agora, né? Foi mês passado, retrasado, que saiu a revisão. E teve muito comentário sobre resistência ao fogo, né? Lembra quando colocaram na consulta pública, teve um monte de gente que falou sobre a parte do fogo, para corrigir umas coisas e tal. Então, assim, eu acredito que nessa revisão agora foi dado mais ênfase nessa parte da resistência ao fogo. Então você conta a sua experiência nessa parte de contribuir com isso, né? Bom, quando a gente fala em fogo, você tem que ter sempre em cabeça duas coisas distintas. Tá? Você falou muito em resistência. Mas tem duas coisas que são fundamentais que a pessoa tem que conhecer muito bem isso daí. Uma coisa chamada reação ao fogo e outra chama-se resistência ao fogo. São coisas completamente distintas, não tem nada a ver uma coisa com outra. Vou citar um exemplo para vocês. Imagine um prédio, uma estrutura, né, de um prédio, uma estrutura metálica, uma estrutura de madeira, suportando a mesma carga, as mesmas funções e as duas submetidas a um fogo. Entendeu? Qual das duas você acha que vai ter uma melhor resistência ao fogo? A madeira ou o aço? Vamos lá, agora vamos fazer essa pergunta para mim, agora vamos mudar um pouquinho. Vamos fazer a pergunta. Eu acho que é o aço. Você acha? Acho que é o aço. Não. Eu tenho certeza que a resposta intuitiva seria errada. Todo mundo pensa. Deixa eu falar uma coisa, a madeira, quando pega fogo, estou defendendo madeira, tudo são processos. Tá? O que acontece com a madeira? Ela calcina a madeira, ela forma que nem um carvão, ela fica mais dura ainda. O aço, quando pega fogo, 570, 600 graus, o aço entra em colapso, amolece e cai. Sim. Entendeu? Você está falando em resistência ao fogo, resistência é medida em tempo. Tá. 30, 60, 90, 120, 180, agora 240, estamos falando de 240 minutos de resistência ao fogo hoje. Também estamos fazendo prédio aí, vamos fazer o maior do Brasil, do mundo, você viu? Em Camboriú. Vi. Deixa para nosso assunto aqui é fogo. Tá? Então, mas vão ter que pensar alguma tecnologia também especial para aplicar lá, né? Exatamente. Então, a resistência ao fogo da madeira é maior do que do aço. Agora vamos falar em reação ao fogo. Qual que tem a melhor reação ao fogo? A melhor reação? Reação por quê? O aço não vai propagar a chama? Porque quando
Quando a gente fala em reação ao fogo, você fala de três coisas. O índice de propagação de chama, Tá. a densidade média ótica de fumaça. Tá. Quer dizer, você tem que ver se o produto, porque a reação é medida no produto e a resistência é um sistema. Por exemplo, Tá. uma parede, uma porta, uma estrutura vai ter resistência. Um produto, esse sofá, sei lá, esse copinho aqui, ele Tá. vai ter uma reação ao fogo. Tá. Então, pensar bem essa diferença é importantíssimo você saber o que é reação e o que é resistência. Tá, legal. Entendeu? Então, a reação ao fogo você mede o índice de propagação de chama e a densidade média ótica de fumaça. Tá? Tá. Tem outros ensaios que a gente mede aí, que a gente faz o ensaio de canto, SBI, outras coisas, tá? A fumaça, depois também você tem que ver gotejamento, toxicidade da fumaça. Você sabe que as pessoas morrem, mais de 80% dos incêndios, falecimentos, foi por inalação de fumaça. Por causa da inalação de fumaça, né? Aí o pessoal se joga, se mata, um pouquinho morre queimado. Queimado. Incêndio, entendeu? A não ser que esteja preso, alguma coisa assim. Entendeu? Então, a fumaça é uma coisa importantíssima. Então, essa que é a principal diferença, a reação e resistência. A gente tem que tomar sempre cuidado com as duas. É que nem na acústica. Na acústica, quando a gente vai pensar em isolamento e absorção. Se tem um conforto acústico, tem que jogar dos dois lados. Tá. Tá. Então, explicando, você explicou a diferença, mas explica assim, basicamente, vamos falar primeiro da resistência. Da resistência ao fogo. A resistência, muito bem. A resistência ao fogo, como diz o drywall, foi feito para isso, foi criado, inventado por causa disso. Tá? Está tendo uma série de mudanças aqui no Brasil dessa questão de resistência ao fogo. Tanto que as ITs do Corpo de Bombeiro, ITs, para quem não conhece, é a instrução técnica normativa do Corpo de Bombeiro. Legal. O Corpo de Bombeiro de São Paulo escreve as ITs e dos 36 estados do país, eu acho que 28, 30 deles, 30 e poucos aceitam. Tá. Aceitam ipsis liter. E claro, cada estado. Porque o Corpo de Bombeiro é estadual. Tá? Tá. Tendo muitas mudanças, desde a Boate Kiss, aquela coisa, até hoje, teve muitas coisas assim que estão causando. E essas mudanças estão refletindo também nas normas. Entendeu? Uma das principais mudanças que a gente teve na norma, isso até me pediram para atualizar, principalmente deve ter muito público aí que são instaladores, né? O pessoal me cobra, você fala, pô, por que não posso mais fazer uma parede com 15 metros de altura de drywall direto? Porque a norma não te permite, entendeu? Porque você tem que compartimentar as paredes. Entendeu? E você tem que sempre, quando você vai fazer um projeto, primeiro é o seguinte, presta atenção, fogo se apaga no projeto. Fogo se apaga no projeto. Essa é uma frase legal. Você chamar o bombeiro para chamar, sei lá, tirar o gato do telhado, alguma coisa desse tipo. Apaga-se o fogo no projeto. Faça um bom projeto que você não vai ter problema. O fogo vai se extinguir automaticamente. Sim, legal. O que a resistência ao fogo, o quanto que você acredita, não, que você sabe, que o drywall, ele te dá a mais ou melhor do que um sistema convencional, por exemplo? Do sistema convencional, eu não consigo aí... O nível de resistência ao fogo é muito parecido. Tá. Entendeu? A maior questão é o seguinte, você tem uma estrutura muito mais leve. Isso. Entendeu? Essa que é a questão, porque você tem que pensar na edificação como um todo. Não adianta você pensar uma parede, uma compartimentação, mas não é só aquilo lá. Tem uma parede como um todo. E também uma coisa importantíssima é aonde eu vou construir essa parede. Você tem que pensar nisso daí. Uma coisa se eu fizer uma parede no escritório. Você está com a saúde perfeita aí, você sai andando, se pegar fogo, você sai, garanto isso aqui. Não precisa de 240 minutos pra você chegar na saída lá fora. Precisa não, eu vou correndo. Agora, imagine num hospital, sei lá, com 18 pavimentos, não é muito alto não. E o cara tá lá acamado lá em cima. Ele não tem toda a mobilidade. Eu também não tenho muita mobilidade não, entendeu? Mas ele não tem tanta mobilidade para sair correndo, entendeu? Então, os requisitos, que a gente chama de TRRF, é tempo requerido e resistência ao fogo. Os requisitos, dependendo da situação, são diferentes. Às vezes uma parede no residencial, você tem uma determinada exigência, 60 minutos, no comercial você pode ter 90 e no hospital você pode ter 120. Também depende de uma série, você me perguntou quanto que é a resistência ao fogo. Depende de uma série de fatores, entendeu? Não adianta comparar assim, elas por elas assim, entendeu? Tem que ver a altura da edificação, tem que ver o tamanho da laje, da área construída.
Então você tem uma série de quesitos que você tem que ser analisados para você fazer um bom projeto, para apagar o fogo, para não deixar... E como que define essa questão da minutagem? Que você falou do tempo, né? Eu sei que tem uma tabela na norma que fala o componente, o quanto que 2 chapas, mais a parede de 90, mais o negócio dentro, lá, a lã, quanto que resiste. Mas como que chegaram nessa questão de pô, eu vou colocar essa parede em tal lugar? Não, você sabe como que a gente fez? Tacando fogo. Tacando fogo? Tacando fogo, a gente faz. Pena, hoje eu estive lá com o secretário nacional de desenvolvimento, do Lula lá, estava aqui presente aí, estava falando que precisa construir laboratórios de fogo aqui no Brasil, que só temos 2, né? Infelizmente. Laboratório de fogo? De resistência ao fogo. Só tem 2 laboratórios? Tem 2, de PT e da Unicino. Do Unicino recente e PT tem mais de 100 anos, né? O de PT já é antigo, né? E agora estamos tentando aí ter mais laboratórios. Como que a gente faz? Ensaiando. Tem que ensaiar, entendeu? Essa parede resiste a 61 hora. Você tem que fazer a composição da parede, tipologia da parede, tacar fogo nela, tem todos os procedimentos, óbvio, entendeu? Você fazer a resistência dela. Ela vai ter que ficar 1 hora. E tem um detalhe, viu? Mas é engraçado. Há 3 minutos antes de cada ensaio, por exemplo, a parede tem 90 minutos. Tá. Então, a 87 minutos, você faz uma solicitação mecânica na parede. Pra ver se ela tá estável ainda. Ah, tá. Você dá ensaio de corpo dela, alguma coisa? Né? Corpo duro, corpo você dá uma duro. bolada. Imagine vocês, sei lá, se o bombeiro, não é que falar do bombeiro, se ele vem bater aquele extintor na parede, vai cair em cima do colega do lado. Entendeu? Então ou sei lá, um lúcido bem derruba a parede. Mas só por curiosidade sobre esse teste, que é legal. Esse é muito legal. É legal. Vocês têm que fazer, vocês fazem uma casa e taca fogo por fora para ver se o fogo entra dentro, ou um caixote, como que é? É um pórtico, né? De 2,70 por 2,70. Né, um pórtico com uma parede, você disse. Uma parede, é um pórtico, né? Como se fosse um caixão. Tá. Você tem os queimadores lá dentro, né? Você acende o fogo lá dentro do forno, é um forno, né? Ele começa na temperatura ambiente. E isso dentro dessa... Mas você fecha ele. Ah, tá, mas é fechado assim. Fechado, você coloca o fogo dentro. Dentro, isso. E aí você... Do lado de fora você fica medindo. Medindo para saber quanto que... E é medido por temperatura ou se queimou mesmo? Não, é isso, por isso que... Quando que considera que o fogo passou, assim? A resistência ao fogo é medida em 3 situações. Tá. O tempo, né? Não pode cair, óbvio. Entendeu? Além do tempo, não pode ter ruptura da parede, né? Não pode cair. Você não pode ter passagem, vazamento de gases ou fumaça. A parede pode estar inteirinha, mas se passou fumaça, gás, também acabou o ensaio, parou. Ah, entendi. Dentro pode ter gás, mas não pode sair para fora. Dentro está 1.200 graus. Isso, o gás está lá dentro, mas se passar para fora a fumaça... principal, pro lado de fora, isso que é a vantagem do drywall, como as coisas estão interligadas, né? Lembra que eu falei para você de 20% da água? Sim. Quanto que é a elevação da temperatura da água? Quanto que ela vai evaporar? Quantos graus Celsius? Que ela vai evaporar? Que ela começa a evaporar? Acho que uns 30 e pouco 100, já. Não é 100 graus, sem ela vira fumaça já. Uns 100 graus ela evapora. Então, se a temperatura do lado de fora passar de 100 graus, você tem certeza que já está acabando a água nela lá. Sim. Entendeu? Então, o terceiro fator que classifica essa parede é a térmica. Por isso que eu tenho muitos problemas com paredes, às vezes de alvenaria, porque pro lado de fora, você está pegando fogo do lado de fora lá. Aqui, a temperatura da parede não pode ser maior que 180 graus, mas ter zero. Em vários pontos que a gente chama de termopar. Não, mas explica com calma, porque esse assunto é bem legal. Você falou tão rápido aí que o pessoal até não vai entender. Beleza, coloca uma parede de drywall, lá dentro tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá a temperatura tá 1.200 subindo. Primeira coisa é o tempo. Vamos medir quanto tempo essa parede vai ficar estável. Isso. Segundo, não passar fumaça. Segundo, não passar fumaça. Isso. Se passar fumaça, se passar fumaça, porque a parede começou a ter ruptura. Pelo próprio fogo, alguma coisa. E depois você mede uma temperatura também. Isso, a temperatura externa. A temperatura externa da parede não pode passar de quantos graus? 180 mais T0, a temperatura ambiente. Por que isso daí? Por exemplo, se a temperatura ambiente está 25 graus, não pode ser 25 mais 180. Isso, exatamente. Só pra... Por que essa térmica? Porque é o seguinte, imagina que você tenha, sei lá, não sei isso daqui, mas você tem uma coisa que seja inflamável, encostado na parede, uma espuma,
de células, alguma coisa assim que se incendeia muito rápido. Então, Sim. tem que ter limite de temperatura. Sim, do lado de fora, e vocês chegaram nessa medida de 180 graus, significa que a maioria da temperatura, que os componentes que podem dar problema não derretam, digamos assim. Na realidade, isso daí são normas internacionais, entendeu? No mundo inteiro. Isso que é bom, né? Desses ensaios de fogo, porque são mundiais. Ensaios de fogo, de acústica, são no mundo inteiro, entendeu? Você pode pegar de qualquer país do mundo, são o mesmo ensaio, é tudo igual, o fogo queima igual. Curiosidade, assim, para as pessoas saberem, quando você estava fazendo esses ensaios, o que aconteceu de mais curioso, assim, de você falar, putz, olha, deu 2 minutos, isso aqui já caiu. Quando vocês começaram a fazer, vocês falaram, isso aqui não dá certo não, que não fazia muito tempo. Conta pra nós, isso é legal. Isso é a curiosidade, nem sei se eu posso falar aqui. Mas pode, aqui você pode falar tudo. Eu sou aposentado, não faço mais nada. Eu fiz uma parede, resistência 240 minutos, 4 horas de resistência ao fogo. 4 horas. Isso era que chapa dupla, tudo sim, ou não? Nem te conto. Tem um monte de chapa com chapa de aço, a tipologia dela já é um detalhe meio segredo, que meio é um detalhe meio diferente aí. Tá. Eu fiz essa parede 4 vezes. 4 vezes. Tipologias diferentes dela, a composição, para poder passar. Por quê? Faltava 2 minutos com 240, pegava fogo, estourava alguma coisa, a temperatura é difícil. Se abaixa para 180. Entendeu? A classificação da parede é 1 hora. Entendi. É de meia e meia, assim. De meia e meia. Infelizmente no Brasil não tem 45. Nos outros países tem 30 e 45. Aqui é 30, 60, 90, 120, 180. Entendi. 240. E você estava fazendo essa parede e faltava 2 minutos. É tão frustrante, cara. Você fica assim 4 horas. Esperando. Olhando pra quem não paga lá. Você fica olhando pra parede, torcendo. Fica rezando, torcendo. Pelo amor de Deus, falta pouco. Ó, que nem aquele que falta pouco. Agora vai. Cara, você olha, aí eu não acredito, olha o buraco ali. Era difícil, cara. Essas de meia hora, 1 hora, isso daí é tranquilo. Isso daí essa meia hora é parede convencional de drywall, né? Parede convencional. Essas pensa bem uma coisa, né? Parede de 4 horas. Por que eu vou fazer uma parede de 4 horas? São situações muito específicas. Isso que eu ia perguntar para você agora. Primeiro é o seguinte, tem que ser no térreo. Ninguém vai fazer uma parede de 4 horas no 4º andar, porque não vai ter estrutura. A parede não vai ficar lá no 4º andar, se cair lá, já viga o pilar, cair o prédio. Sim. Entendeu? Então as pessoas, isso é importante. As pessoas têm que ter lógica nas coisas que fazem. Quantas vezes eu vi o cara comprar uma parede corta-fogo. Cara, pra caramba, entendeu? E pegar, fixar ela com espuma. Essas espumas de a porta, PU, a porta corta-fogo com espuma PU, não vira. Outra coisa, o cara faz uma parede. Como que fixa, 90 então? minutos. Peraí, ouve isso aqui. Isso aí eu vi, cara. Você viu? Não, 90 não, 120 minutos. Uma parede com 120 minutos. Uma porta. Não, a parede drywall, 120 minutos. Tá. Daí foi numa hora que fazer a auditoria lá. Aí o cara colocou uma portinha lá de, sei lá, não dá 10 minutos, portinha de madeira, sapato. Você tá de sacanagem, né? Você acha. Peraí, faz um favor pra mim. Tem uma lojinha de especializado, saídas de emergência, de incêndio. Você vai lá e compra uma placa do fogo, assim, fala, proibido pra fogo. Depois lá pro fogo não vir aqui. Combina com fogo. Pra ela ficar só na parede, o fogo ficar só na parede. Então, não passar pela porta. Tem que ter lógica das coisas que a gente faz no projeto, entendeu? Mas dentro vai fazer uma parede com alta resistência ao fogo. Um lugar também que não vai ter, não tem resistência àquele lugar, né? Ou das outras coisas que junto, no sistema todo, entendeu? Põe uma parede, ou põe janela, né? Porque o fogo pode sair para uma janela e entrar para outra. O fogo pode sair para uma janela e entrar pela outra. É o que acontece. Como assim? Explica isso. Você está numa casa lá, tem 2 ambientes, 2 janelas. O fogo ele sai por aqui. Sai. E pega, tem outra janela, porque na fachada... Pelo vento, assim? Pelo vento, na fachada ele é muito... A fachada tem muito mais resistência do que a janela, né? A esquadria. Porque a esquadria tem pouca resistência ao fogo. Esquadria tem pouca resistência ao fogo. E as fachadas, normalmente, as estanques das fachadas tem muito... E agora que eu falei de fachada, um assunto legal é o seguinte... Mas existe janela já resistente ao fogo, alguma coisa assim? Que comporta esse tempo também? Não tão grande assim, entendeu? Mas para combate a incêndio, ele fica de um prédio para outro, assim, de um andar para outro, a gente tem recursos, esses são tudo do drywall, viu? A gente faz umas muretinhas, uns sistemas aí. Cara, então isso que eu ia te perguntar, você me falou isso, eu lembrei. Tem uns prédios
prédios agora que eles estão fazendo uma marquisezinha Isso. que tá dividindo as sacadas assim, ó, Exatamente. saindo uns 25 centímetros para fora, uma lajezinha. Isso é para compartimentação? Exatamente. Para quê? O fogo não sair de um andar, passar por fora da varanda e entrar no andar de Então cima. isso ajuda que o fogo não faça essa virada. Olha, me preocupa uma coisa que eu vi no passado, o pessoal fazia esses varanda, e a varanda não foi feita para ter móveis, coisas que pega fogo lá. E o pessoal tira todo aquele negócio da sala para varanda. Mas isso é antigamente, a né? sala vai pra varanda, Antigamente. não faz nada. Antigamente eu era. morar num lugar Não, desses. mas antigamente a varanda podia ser feita para isso aí. Hoje em E dia aí, o conceito de vidro, o cara, ele mesmo faz, cada morador vai lá põe um vidro. Hoje em dia o conceito de fachada é conceito de casa, é outra coisa. A fachada não, a sacada é igual a casa. Sem dúvida. Não tem mais isso aí, né? O pessoal faz isso daí. Então, deve ser por isso que estão mudando isso daí agora, né? Exatamente. Colocando essa lajezinha para fora, né? Exatamente. Bom, legal por isso saber. que essas mudanças de normas são importantes, entendeu? Sim, são bastante. Pra gente prevenir. Você acha que a norma de drywall, que foi publicada em mês passado, você acha que ela foi um grande avanço aí nessa parte de resistência ao fogo, de ajudar nisso? Você acha que teve uma evolução boa? A resistência ao fogo das paredes de drywall são as mesmas dos últimos, sei lá, 40 anos, 50 anos. Sim. Mas algum detalhe assim que foi inserido na norma para ajudar? O que é legal é o seguinte, nessa nova norma de 2025, que a gente tem o seguinte, na norma anterior, a 15 esqueci o nome, 15758, ó. Isso. NBR 15758. A gente tinha, acho que 20 tipologias, tipo de parede diferente, cada resistência ao fogo. Sim, sim. Hoje tem acho que 96 nessa nova norma. Tem 96, eu acho. E o mais legal dessa norma... Tem três folhas a tabela. A tabela? Três folhas. Estudando, hein? Tô fazendo dever de casa. Eu apresento o MaxCast, já tenho que ler a norma inteira para poder falar. Não posso falar besteira, né? Não, tá preparado, tá bom aí. O que a gente fez nessa nova norma, que é muito legal também, é o seguinte. Eu tenho uma norma para parede, uma para fogo, para revestimento. Aí tava muito ruim. Juntamos tudo bem, ficou uma norma meio grossa, mas ficou um tratado do drywall. Lá nessa norma 15758, eu tenho projeto, como você projeta um drywall, essas tabelas, como você executa o drywall, tem procedimentos executivos, e qual o desempenho dessa parede, qual a resistência ao fogo, qual o isolamento acústico, entendeu? Essa norma, todas as pessoas que, na minha opinião, se você mexe com drywall, se você quer fazer o drywall, compra uma norma dessa, ou sei lá, leia essa norma e faça isso. Show de bola. Uma coisa que muito me entristece nesses anos todos de ver, inclusive eu vejo muito tudo isso. Pessoal, parede de drywall não é só montante de 70 cada 600. Parede de drywall tem que ser dimensionada. Essa norma tem 96 paredes para serem dimensionadas. Você escolhe a parede de acordo com a sua necessidade. Isso aí. É um McDonald's lá. Pô, se eu tô com muita fome, eu como quarteirão, senão eu vou comer entendeu? Um McLanche feliz. Cara, é tão simples você entrar. Os fabricantes têm seus catálogos. Entra no catálogo de qualquer fabricante, vê lá, dimensiona a parede. Show de bola, Entendeu? show de bola. Não queira, você faz a instalação, não queira ser, entendeu? Melhor do que os caras que projetaram essas coisas no mundo inteiro. Show de bola. Cara, obrigado pela sua presença aqui. Mas, Você foi muito legal. Cara, Pô, eu também gostei pra caramba. Ó, então você que tá assistindo aí, tá feito o convite. Se ainda não tem o vídeo, o Maír Zorzi vai participar do MaxCast, vai falar 4 horas sobre fogo lá. Aí sim você vai poder assistir o episódio completo. Isso aqui foi só um deleite pra você poder ver o conhecimento desse cara. No MaxCast nós vamos falar um episódio completo sobre fogo, vamos levar especialista. Eu quero ver ele debater com o pessoal de lá, vai ser muito legal. Obrigado. Cara, muito obrigado pela sua presença. Você foi o cara. Você que assistiu esse bate-papo muito legal, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí, pô, você é muito legal. Pode curtir esse vídeo, esse cara merece a sua curtida. Eu não mereço não, mas ele merece. E se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, vai lá na busca, coloca lá MaxCast, que você vai achar um podcast, provavelmente já vai estar lá fresquinho e pegando fogo sobre incêndio. Então eu me despeço de vocês agora, daqui a pouco a gente volta com outro episódio aí. Fica no canal aí, já clica no próximo pra você poder assistir e tamo junto, se precisar pode contar comigo. Vem comigo, que aqui é top.